E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio dessa semana do Sessão às 6. Me chamo Lucas Ribeiro e finalmente vamos trocar uma ideia sobre a nova série do Disney Plus, Percy Jackson e os Olimpianos. Tô sabendo que faz um bom tempo que os fãs do Percy Jackson estão no aguardo aí para uma adaptação fiel e digna dos livros. E hoje a gente vai falar sobre isso. É uma série boa? É uma boa adaptação? Olha, sendo bem sincero, nunca li os livros, só vi os filmes. Então, para deixar a conversa bem mais completa e interessante, trouxe aqui uma amiga que sabe tudo dos livros, que já leu tudo de trás pra frente, assim, em várias línguas. Então, seja bem-vinda de volta, Aninha Guimarães. Saudades. Oi, saudades. Nunca mais tinha aparecido aqui, mas adoro participar de Sessões 6. Ah, maravilha. Ana, por favor, se apresenta pro pessoal que ainda não te conhece, né? Da onde que você é, o seu CPF, o que você quiser. Minha carteirinha de fã de Percy Jackson. Então, eu sou Aninha. Eu nunca sei me apresentar. Eu era a Aninha do Vice, né? Mas eu participei aqui do... meu Deus, nem lembro quais foram os episódios que eu participei aqui. Mas acho que uns 2. Já uns 2 ou 3, não sei. Mas eu sempre vinha como Vice também, que é um podcast que participava sobre cinemas. Tá meio nhato agora. Só que de Recife, pertinho de Lucas também. Hoje em dia eu não estou mais gravando podcast, mas trabalho com edição de podcast também. Então, se estiver precisando, tamo aí. Não, só pra te falar, tu tinha comentado que os fãs estão esperando há muito tempo. Você tem noção de que eu espero metade da minha vida por uma adaptação boa? Eu acredito. Porque eu li os livros com 12 anos e agora eu tenho 26 e assistindo a série. Meu Deus, muito 12 tempo. anos. É um tempão Foi aí. mais da metade da minha vida. Esperando uma boa adaptação. Exatamente. Ai, meu Deus. Eu tô curioso pra essa conversa, de verdade. Pessoal, assim, avisando que teremos sim spoilers no episódio de hoje. Hoje vamos falar de tudo que acontece, o final, o que pode vir por aí. Então, quem ainda não conferiu, estão avisados, beleza? Então, bora começar com a sinopse e espero que gostem. Vamos lá, a sinopse é a seguinte: o semideus Percy Jackson lidera uma missão em toda a América para evitar uma guerra entre os deuses do Olimpo. Os responsáveis, né, os showrunners, são a dupla Jonathan e Steinberg e Rick... Qual é o sobrenome dele, Ana? Riordan. Sei lá. Rick Riordan. E Rick é justamente... Tio Rick, a gente chama Tio Rick. Pronto, e o Tio Rick é justamente o autor dos livros, né, de mesmo nome, Percy Jackson, que a série se baseia, obviamente, o que é um ótimo sinal já, né, como falamos agora, você colocar o autor dos livros na direção já é uma escolha interessante da promessa da série ser mais fiel. E como falamos agora, a primeira temporada completa já está disponível no Disney Plus. Ana, antes de mais nada, eu queria saber quais eram as suas expectativas pra série. Você era o tipo de fã que, assim, tava comparando cada cena com o livro? Ou você foi assistir, assim, sem esperar muita coisa? Como é que foi, assim, pra você? Deixa eu falar também da experiência pra ver quanto foi um evento esse piloto de Percy Jackson na minha vida também. Eu me reuni com uma amiga minha e a gente fez biscoitos azuis pra comemorar a série. Mentira! Sim, fizemos biscoitos azuis pra comer, assistindo. Nossa, em homenagem a Percy Jackson, claro, porque a mãe dele sempre faz comidas azuis pra ele. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Assistir junto com ela, foi bem legal, assim. Eu tinha expectativas altas, mas eu também entendia que não é exatamente o tipo de coisa que eu assisto, assim, hoje em dia também. Era uma outra pegada, talvez fosse mais jovem, assim, e eu gostaria muito pela nostalgia, sabe? Mas eu não sou, assim, também o tipo de fã que... Acho que tem que estar toda a fala escrita lá também, sabe? Que tem que estar toda a cena igualzinha, do jeito que foi escrito. Não sou tão... precisa estar ao pé da letra do negócio, não. Eu acho que tem algumas coisas que você tem que adaptar mesmo pra se quadrar melhor o meio e não tem menor problema com isso, sabe? Eu acho que tem algumas adaptações que eu gostei de como eles fizeram. Tem outras que eu até acho que eles deviam ter cortado mais algumas coisas do livro pra dar uma
uma pegada melhor, assim, pra algumas partes da história, sabe? Principalmente no final, algumas coisas assim. Na verdade, uma cena específica, mas se tu tava pensando assim, eu precisava mesmo. Mas no início, assim, eu gostei bastante de como eles adaptaram. É estranho, assim, ainda a questão do tempo, porque parece que tudo é muito corrido, né? É uma questão de investimento, assim, da Disney também. É toda a questão com os monstros, né? Eu acho que poderiam ter sido melhor uns 10 minutinhos a mais ali. No final, sempre quando ele tinha esse negócio de enfrentar algum monstro, sabe? Mas eu acho que em questão de construção de personagem, como eles construíram o trio, principalmente no início, eu acho que é bem legal. Depois eu acho que perdeu um pouco a mão em algumas coisas. Mas nesse início, assim, eu gostei dessa pegada. Eu lembro que tinha visto os comentários do povo reclamando que é muito falatório só. Invocação. Mas eu fiquei, gente, mas precisa ser construída a jornada. As crianças precisam conhecer essas pessoas também, sabe? Pra comprar essa jornada, assim. Porque senão só fica... Por exemplo, assim, no final eu achei que até foram jogadas umas coisas de alguns personagens que a gente não tinha visto sendo construído tão bem, assim. Tipo, a relação da Annabeth com o pai, assim, no final, e ela só volta pra casa, assim, sabe? Ou o negócio dela ter um arrependimento quando eles estão lá no Hades, sabe? E não fica muito explícito que isso é em relação ao pai dela, quando chega, assim, no final. E aí, cadê os momentos de fala? Esses momentos precisavam ter mais momentos de fala, assim. E o final é só correria, assim, pra eles fazerem tudo. Porque, assim, eles comprimiram muita coisa no último episódio, tá? Muita coisa. Se você parar pra ver, assim... ele é super corrido. Eu acho que ele tem um ritmo super diferente de toda a temporada, sabe? De toda a temporada. Porque eles botam 3 grandes eventos num episódio só. De 40 minutos no máximo, sabe? Aí, que é a luta com o Ares, entregar o raio e ele voltar e ter a traição do Luke. Com spoilers aqui, né? Mas a traição do Luke é um grande momento, assim, também. Aí... entendi. Ele tem um ritmo bem diferente do resto, mas muita gente gostou bem mais por causa disso também, sabe? Entendi. Então você achou que o último episódio em especial podia ter sido um pouco mais caprichado, né? Em comparação ao que você já sabe que acontece nos livros, né? Podia ter um capricho maior. Não, eu até gostei dele. Eu gostei bastante dele também, de como fecharam algumas coisas. Eu gostei de algumas adições assim também, tipo, da Annabeth tá lá no momento em que o Luke enfrenta o Percy também e ele conta, sabe? Sim. Porque nos livros ele não tá. Ela não tá lá. E a relação do Luke com a Annabeth é algo que é importante, assim, pra saga, sabe? E eu acho que tinha faltado isso antes, eles teriam aprofundado mais isso antes. E eles correram pra fazer adaptações, assim, né, na história, pra que ainda tivesse isso daí no season final. Eu achei que eles se adaptaram muito bem. Talvez ele e o episódio 4, que é o da Quimera, foram 2 que eu gostei bastante. Entendi. Sabe? Entendi. Ai, que bom. O resto eu achei, tipo, legal. Alguns ressalvas, alguns muitos ressalvas, às vezes. Mas, no geral, eu gostei da série, sabe? Eu acho que ela foi divertida. Ainda bem que ainda foi uma adaptação divertida. Mas eu acho que eu ainda vejo muito espaço pra melhorarem nela, sabe? E eu tenho esperanças. No Mar de Monstros. Entendi. Eu achei muito interessante isso que você falou, até porque são comentários, assim, que eu nunca teria como saber. Porque, como eu falei, eu não li o livro, né? Então, como eu falei no começo, eu só conheço os filmes que saíram há muito tempo. E vamos lá, né? Como eu vi várias vezes na infância e na adolescência e depois nunca mais, eu não vou mentir não, opinião polêmica aqui, tá bom? Eu gostava, principalmente do primeiro. Eu lembro que eu achava muito divertido o primeiro, porque assim, como eu nunca tive nenhuma outra referência a isso, a minha experiência acabou sendo super divertida, justamente porque eu tava vendo tudo aquilo pela primeira vez, sabe? Mas com certeza, se não fosse por isso, minha experiência teria sido bem diferente, até porque é quase um consenso da internet, né, dos fãs, que os filmes são desastrosos e que não refletem nada a saga do Percy, né? E eu tô falando isso porque, mesmo fazendo muito tempo, às vezes, enquanto eu assistia essa série, eu me pegava comparando com o filme, sabe? Às vezes até, talvez, na verdade, eu até compare hoje, não sei. Então, Ana, você já antecipou aí pra gente que demorou muito, mas valeu a espera, né? Que foi a série, assim, que você assistiu com gosto, ou não, que no final das contas tinha expectativas altíssimas e nem assim foi tudo isso. Pelo que você tá falando, parece que foi a série, né? Tá, eu não acho que foi a série que eu esperava ainda, mas é que a questão é, tipo, eu ainda consigo ver muito potencial nela. Eu acho que ela ainda pode chegar lá. Sabe, eu acho que alguns problemas que eu tive, assim, nessa primeira temporada ainda podem ser ajustados, sabe? Não é algo, tipo,
nossa, cagaram completamente, não tem mais volta, isso aqui destruiu toda a experiência. Arruinou minha infância. Tipo, não é assim. Sua infância ainda tá lá, cara. Tipo, já passou ela. É. Os livros estão aí, se você quiser reler. Exato. Mas assim, é que quando você tem uma adaptação, como adaptação, é desastroso assim mesmo, sabe? Aí como essa era a nossa única fonte de comparação, a série tá ótima. É, exatamente. A série tá ótima, assim. Eu só queria que não fosse tão ruim quanto os filmes. E pelo menos não foi. Eu não achei, sabe? O que me apega à série é muito isso ainda, tipo... Eu vejo que tem muito potencial pra eles ainda... Talvez com um investimento maior da Disney. Dá pra eles... Eu sei que eles conseguem fazer bons roteiros. Porque tem vários episódios que eu acho que eles entregaram bons momentos, assim. Sabe? De relação, de construção da relação de personagens. Isso é algo importante pro que vai vir acontecendo aí, sabe? Sim. Então, eu acho que eles conseguem fazer algo bem feito. E aí, se tiver tempo, grana, né? Que é sempre importante quando a gente fala em produções. Eu acho que dá pra fazer algo bem legal. E precisa de uma grana considerável pro Mar de Monstros, né? Porque eles vão ficar, enfim, mais em água, assim, né? Nos navios e tal. E aí vai precisar dos efeitos, assim, né? Mas exatamente. Eu não termino a série com um gosto amargo, sabe? Eu acho que o principal é isso. Tipo, eu achei ela divertida. Não acho que é uma Deus, tipo... Eu não botaria ela no... Nossa, melhores temporadas que eu já vi na minha vida, sabe? Melhores séries. Não botaria, assim. Mas eu vejo muito potencial pra virar algo bem legal ainda. Ah, entendi. Legal. Assim, pra mim, no geral, foi legal de assistir. Eu gostei. Mas eu confesso que não foi aquela série que me engajou, assim, que fez eu me importar super com os personagens, com a jornada. Na maior parte das vezes, eu não via muitos motivos, assim, pra estar super curioso e com vontade de ver o que ia rolar nos próximos episódios, sabe? Tiveram momentos bons, mas não sei, eu terminei a temporada me perguntando se essa série realmente era pra mim, sabe? Porque ao longo da história tiveram umas questões que realmente me impediram de me envolver mais, sabe? Que se fossem mais caprichadas, talvez deixasse a série ainda mais interessante. Inclusive, eu imagino que, pelo jeito que você fala, talvez esse tenha sido o seu caso também. Algumas coisas poderiam ter sido mais caprichadas e pra você ter amado a série incondicionalmente, entendeu? E uma delas, eu já vou começando aqui dizendo que, pra mim, foi o ritmo. Foi melhorando com o tempo, mas os primeiros episódios em especial, eu sinto que eles apressam muita coisa, muita história em um período muito curto. E assim, eu nem falo só pra quem tá assistindo, falo também pro Percy, sabe? O menino tem o quê? 13 anos? E uma quantidade tão louca de informações são jogadas pra ele, né, no começo, e as coisas avançam tão rápido que acaba nem dando tempo de reagir como uma criança da idade dele reagiria, sabe? Ele descobre que um monte de gente na sua vida tava mentindo pra ele, que ele é um semideus, e histórias da mitologia grega, na verdade, são todas reais. E outra coisa, ainda passou um tempão de luto, né, jurando que a mãe dele tinha morrido. Aí no episódio 2 tá todo mundo feliz, assim, brincando de caça-bandeira no acampamento, sabe? Se o roteiro tivesse dado um pouco mais de tempo pro Percy agir como qualquer pessoa agiria dentro dessas circunstâncias, esse já seria o primeiro passo para eu conseguir levar mais a sério a sua jornada, sabe? Isso foi algo que me chamou a atenção. Isso foi algo que pegou você um pouco ou não? Eu acho que a série tem um grande problema de ritmo também. Parece que... Pô, ele tem um segundo de respiro, né? Vai sempre aparecendo uma coisa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Você fica, caramba! eu estranho, assim, um pouco. Tipo, os livros, ele também são bem... Tipo, nesse ritmo, assim, de sempre uma aventura atrás da outra, e vai aventura, vai aventura. Por isso que eu acho também que o melhor formato é o de série, porque dá pra você ter o monstro da semana, assim, né? Do coisinha. Sim. E é divertido ainda, mas dá pra ver ele processando as coisas ainda, sabe? Eu acho que ele fica melhor em processar as coisas que estão acontecendo à medida que os livros vão avançando, sabe? Também. Mas eu gostei bastante como construíram a relação dele com a mãe, que é algo que não é tão aprofundado assim nos livros. Eu acho que foi uma adição, talvez a melhor adaptação, assim, de trazer alguma coisa nova mesmo pra série. Sabe? Tanto, eu gosto muito daqueles momentos também que tem os flashbacks dela com ele bem pequenininho. Sim, sim. Tipo, com uns 6, 7 anos ali, né? Porque na série ele tem uns 12 agora. Mas eu gostei bastante, assim, das adições da Sally. Mas eu acho que ele deveria ter mostrado mais a Sally no final, depois que ela voltou, sabe? Ele passa o tempo todinho procurando ela, não sei o quê. Aí quando acha, a gente tem uma cena rapidinha assim. E, tipo, uma coisa que eu senti falta também é
ver ela lidando com o Gabe, sabe? O padrasto dele. Tipo, Sim. toda coisa assim, dele pegar a cabeça da Medusa no final e ser petrificado, ficou só como um pós-crédito, tipo filme. Tipo assim, isso foi uma homenagem ao filme, não entendi. Eu achei o berro que eu dei, Ana, quando eu vi essa cena pós-crédito, e eu vi que era igual a cena pós-crédito do filme, eu fiquei rindo sozinho. Assim, eu achei genial. Tipo assim, foi... pra mim, assim, que lembra minimamente do filme, eu achei muito engraçado, assim, porque foi tipo uma referência, e, tipo, uma referência que não vai diminuir a qualidade da série, entendeu? Enfim, e eu gostei sobre isso que você falou. Eu acho interessante que quase todo flashback que a Sally tem com o Percy é meio que ela educando ele pra alguma... Tipo assim, vários dos flashbacks basicamente são ela tentando preparar ele de alguma forma pro futuro que ela sabe que ele vai ter, indo pra aula de natação, também conversando sobre histórias de deuses e tudo mais. Eu acho que várias vezes ela já coloca tipo umas ideias na cabeça dele pra que quando ele tiver a grande revelação sobre quem ele é e tudo mais, que ele já vai saber, porque ele já cresceu conhecendo as histórias, entendeu? Eu gostei que eles foram plantando umas sementes em alguns flashbacks, eu achei interessante. E realmente a relação entre eles dois é bem legal. Eu lembro que ela teve bem mais destaque do que os filmes. Os filmes ela foi só uma pessoa assim... Um artifício, assim, ela né, só do roteiro. Pra servir como motivação pra o Percy seguir a jornada dele. Mas aqui a gente realmente, tipo, eles realmente focam um tempo em trabalhar a relação mãe e filho, o que eu achei bacana. Eu não esperava também, mas eu gostei. Inclusive, isso que eu falei agora sobre a questão do ritmo, também tem a ver com um outro problema, que é a falta de consequências. Eu queria saber o que você acha disso. Porque, assim, deixar os personagens se questionarem, sofrerem com os dilemas, tudo isso ajuda a trazer um realismo maior, né? Ainda mais na hora de enfrentar algum monstro, algum adversário grande. E você tirar isso da narrativa também ajuda a criar uma história sem um senso urgente de perigo e sem grandes consequências, que foi o que eu senti bastante enquanto assistia. Assim, vez ou outra, aparecia um personagem falando que a missão deles ia definir o destino do mundo, que se falhassem ia começar uma guerra, não sei o que, e você não sente muito isso, sabe? Talvez se a série fosse ainda mais visual do que ela é, talvez isso ajudasse. Eu lembro vagamente que no primeiro filme tinha um pouco disso, tipo assim, uns alertas na TV falando do aumento de... Isso, falando também do aumento de tempestades, o céu mais escurecido, né? Umas condições climáticas mais agitadas, sei lá, indicando justamente que uma guerra tá prestes a acontecer entre Zeus e Poseidon. Mas eu confesso que a série podia ter sido mais visual até pra a gente conhecer mais dos personagens mesmo. Porque muito da bagagem, muito do que é passado... Isso tem a ver com o que você falou, que você viu muitas queixas de gente por aí falando que a série é muito papo e pouca ação. A minha queixa não é nem essa, é que muito da bagagem, muito do passado, por exemplo, da Annabeth, o Grover, o Luke, a gente só sabe pelo que eles contam, né? Várias vezes aquela mesma história sobre eles indo pro acampamento, com a Talia e tudo mais. E agora imagina se a gente tivesse assistido ao invés de escutado. Todo aquele papo da Talia virando uma árvore que simboliza a proteção do acampamento, que ela não conseguiu chegar a salvo com os amigos. E, mano, imagina só se isso tivesse sido o começo de um episódio, uma longa sequência inicial, um longo flashback. Se um episódio começasse com esse flashback, teria sido muito massa. Então, essas coisas, assim, parece besteira, mas no resultado final fariam uma diferença, sabe? Eu acho que teria deixado a série mais interessante. Eu acho que... Acho que é porque justamente parece que eles tinham pouco tempo pra explorar, assim, algumas coisas, sabe? E aí eles tiveram que, sei lá, escolher, assim, no que é que eles iam passar. Porque, tipo, eu acho que esses momentos de conversa são importantes. E eu acho que eles meio que escolheram a dele, assim, relacionamentos que precisavam ser um pouco mais envolvidos nesse início de temporada, sabe? Tipo, talvez tenha um flashback desse na próxima temporada, sabe? Sim. Porque agora que o Luke já tá full do mal, tipo, não full do mal, né? Porque sempre tem um pedacinho assim dele do bem. Mas agora que ele já tá mais do outro lado, talvez flashback seja mais impactante também pra ver o início assim, dele ainda, entendi, sabe? E principalmente... Não, desculpa, já ia falando outra coisa. Mas assim, eu não sei se eles não quiseram fazer... Não, desculpa. Não vou falar também não. É porque eu não sei, assim, o quanto fala de algumas coisas ali
dos outros livros, né? Mas eu não vou falar nada, então, na dúvida. Não sei se eles não quiseram... Não sei. Eu acho que eles vão ter outras oportunidades agora que a série foi renovada para uma segunda temporada, coisa que a gente vai falar mais pra frente. Eles vão ter ainda mais oportunidades, né, mais episódios, pra investir em mais flashbacks, em mais visuais, se eles quiserem, né? É uma alternativa agora que a história vai continuar, né? Pelo menos isso. E assim, talvez a Talia ainda é um personagem importante, assim, é uma pessoa assim, sabe? Eu acho que talvez faça até mais sentido um flashback no próximo livro e focar nela, assim, na relação dela com Zeus, essas coisas todas, do que nesse primeiro, que já tá, nessa primeira temporada, no caso, que já tá cheio de outras coisas pra lidar, que eu nem acho que eles souberam lidar com tudo também. Eu achei que no final, às vezes, faltou só uma frase pra fechar algumas coisas, assim, que, cara, não teve tempo, porque estavam fazendo as lutas, estavam correndo com... Tipo, sabe os plot points, assim, do livro que eles têm que passar? Tipo, tem que passar por lá, tem que passar por tal monstro, tem que passar não sei o quê. Mas, assim, tipo, toda a situação dele com a polícia, eu acho que no início tava dando um senso mais de emergência, assim, e depois foi completamente esquecido. Tanto que nem deram um final. Tipo, como é que ficou o Nelson, a polícia? Nossa, é mesmo. Não falaram, eu nem tinha pensado nisso. sabe? Eu fiquei, o que é que custa jogar uma frase? Uma frase. De tipo, de que a névoa agiu, né, do jeito que ela age, assim, sempre pra mascarar as coisas. E ele agora é só um garoto que foi raptado pelo padrasto e blá 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 blá. Sabe, pra atrair isso. Porque eles plantaram isso, usavam isso como um recurso importante, né, pra fazer eles evitarem algumas coisas, serem jogados pra outras direções. Mas no final... deu, né, uma conclusão pra todo o plot, assim. Então já era algo que eles nem estavam dando tanto peso, assim. Aí eu fiquei meio... Tá, vocês querem tratar de muita coisa, mas não estão sabendo como lidar com isso daí também. Exato. Sabe? Exato. Tipo, a mesma coisa do pai da Annabeth. Eu acho que poderia ter tido uma frase, assim, algo mais específico dela. Mas... Entendi, sim. Eu também acho, pra gente conhecer um pouco mais, né? Mas é aquela coisa que você falou. Esse é um começo, né? Sempre tem espaço pra eles irem daqui só pra cima, né? Exatamente, pra melhorar. Inclusive, Aninha, eu queria abrir um grande parênteses aqui, porque eu queria te perguntar uma coisa. É muito besta, mas eu queria perguntar. Eu fiquei um pouco frustrado, porque eles dão muito esse ar de grandiosidade. Tipo assim, nossa, você sabia, Percy, que seu pai é Poseidon? Sabe quem é Poseidon? O grande Poseidon. E Zeus. Eles começam a falar de grandes deuses, assim, com poderes infinitos. Aí quando a gente realmente vê o reencontro do Percy com o pai, o cara tá vestido, tipo, como se fosse pra praia aqui do lado, sabe? Eu achei uma falta de glamour tão grande que eu acho que eles podiam ter caprichado um pouco mais. Eu vi comentários falando que é porque a ideia é justamente humanizar os deuses. Como eles se esforçam muito pra falar que eles são os semideuses, ou seja, filhos dos grandes deuses, da grande mitologia grega e tudo mais, eu queria uma coisa mais, tipo assim, que mostrasse isso visualmente, sabe? Sei lá, uma roupa dourada, um negócio bem grandioso, bem egocêntrico mesmo, sabe? Tipo assim, sim, eu sou um deus. Aí quando eu olho o cara... uma camisa, quase uma regata, sei lá, mano. Eu senti um pouco de falta, sabe? De mas glamour, no livro assim. ele também tem essa vibe marinheiro, que só vive no mar. Ele também vai ter essa vibe, assim. Eu acho interessante isso, não me incomoda, assim, dele. Mas eu acho que faltou um tchan mais na hora de mostrar os deles, assim, toda a imponência deles serem essas grandes figuras, assim, sabe? Eu acho que o Zeus teve até um pouco mais... Tu percebeu que ele também tem todo um negócio meio... Garoto de Wall Street, sabe? O nosso, Sim. Os Zeus. Eu gosto das caracterizações deles, assim, em geral. E o Ares naquela vibe motoqueirozão, sabe? Eu curto, assim. Entendi. O do Hades eu não gostei, não. O do Hades, vou logo dizer. Ele foi o desde que eu achei mais fraquinho. Foi? E eu acho que ele não passa, não, imponência. Ele é o cara do mundo inferior, pô. Desde aquele negócio tudinho. E ele é só... Ele parecia um secretário só. Não sei, não gostei dele. Não gostei. Pois é. Da caracterização dele. Principalmente quando a gente tava no mundo inferior, a série dava muito vibes de Sandman. Você já assistiu? Sim. Pronto, e em Sandman tinha alguns contextos parecidos com o Percy Jackson, mas eu tô falando principalmente da caracterização. Eu sinto que a caracterização de Sandman é o casamento perfeito de você humanizar deuses e entidades, mas você também trazer um certo drama pra roupa, pra quem eles são, pra o glamour, sabe? Eu sinto que eles conseguiram
casar muito bem. Aqui eu acho que foi muito, tipo assim, às vezes eu pensava, tipo, mano, o que eles querem dizer com o Poseidon usando essa roupa de marinheiro, velho? Tipo assim, será que é falta de orçamento? Será que eles só estão sendo fiéis aos livros? Tipo assim, o que é, entendeu? Mas bom saber que pelo que você tá falando, pelos livros também é desse jeito, né? Também é essa vibe aí. Ele é largadão. Entendi. Esse episódio do Mundo Inferior foi o que eu menos gostei. Tipo, de longe, assim. O que eu menos gostei. Foi? Foi. Pronto. E então eu já pego um gancho agora pra o seu episódio favorito. Eu queria saber de você. Teve algum episódio que foi, assim, disparado o seu favorito? Que foi, tipo, muito bom, nota 10? Eu tenho um, mas eu queria saber o seu primeiro. Cara, eu tinha dito antes que os que eu mais gostei foi o 4 e esse último, né? Foi o 8? Esse último? Mas no geral, assim, eu ainda acho que o 4 é o que mais me ganha. Sabe? É o que mais me conquista. E você pensa assim, 4? O que aconteceu no quarto episódio ali? Exatamente, eu tô aqui pensando. Mas é porque é o episódio que eles vão visitar aquele monumento lá, e aí a Quimera tá indo atrás deles, sabe? E é quando o Percy é jogado da ponte. Sim. Ele me conquistou muito porque foi o melhor uso do flashback que eu achei que teve na série. A mãe do Percy ensinando ele a nadar, e aí o comeback no final dele respirando embaixo d'água pela primeira vez, eu achei fantástico. Esse negócio dela dizendo, just breathe, sabe? E ela irritada com ele também, tipo, garoto, você precisa aprender a nadar, e ele só com medo, sabe? Tipo, a dinâmica deles eu achei perfeita ali. Pra mim, isso de ter algo que já acrescentou na história foi algo que pesou muito pra ser um episódio que eu gostei bastante também. O pessoal usa o flashback da mãe. E eles souberam costurar muito bem, assim. Todo o retcon praticamente fizeram da água indo pegar ele lá no final e trazendo ele, puxando. Depois de ser um episódio muito voltado, assim, também pra relação dele e Annabeth com os pais. Também, sabe? A gente vê a Annabeth confiava muito na mãe e Percy sempre achava que o pai não tava nem aí pra ele. Mas no final das contas, a mãe da Annabeth deixou a Quimera entrar lá no momento que era pra ser, tipo, uma proteção pra eles. E o pai de Percy que salvou ele no final, sabe? E ele achava que, nunca ligar pra ele, mas no final o pai de Percy que salvou ele. Mandou a moça lá. A moça, tipo, nem lembro se era... Aquela senhora. Era uma tríade? Nunca lembro, assim, esses nomes, mas... Eu não lembro também. Sabe, eu acho que que tem a melhor construção. Eles constroem bastante. Ele começa já o relacionamento dele, do Percy com a Annabeth. Aí eles quando eles já estão virando amigos mesmo, começa a ter conversas mais profundas, assim, também. E não no nível que eu acho exagerado. Porque apesar de eu ter esperado anos para ver a cena lá da Aqualândia, eu achei ela um pouco dramática demais, assim, também. Sabe, no ponto de... vou largar tudo e vou ficar aqui no trono, assim, tá? Eu achei um pouco too much. Mas nesse episódio eu acho perfeito. Quando ela ia ficar pra trás e ele puxa ela e ele que fica, sabe? Aquilo é 100% Percy Jackson. Aquilo ali é muito a vibe dele. Aquilo foi um sacrifício que eu super vejo ele fazendo mesmo, sabe? Tipo, achei muito a essência de todo mundo ali nesse episódio. E eu gosto também que esse é um episódio... Às vezes eles parecem muito overpowered demais, sabe? Quando enfrentam os monstros. Tipo, eles já sabem tudo, eles já, em 5 segundos, eles já matam as criaturas e tal. E eu gosto dele não vencer a Quimera, sabe? Tipo, eu gosto dessa coisa. Tipo, no livro também, ele não vence e tal, ele termina pulando, né? Mas eu gosto. Isso é só um detalhe, mas eu acho mais interessante e eu acho cada vez mais legal. Sim. À medida que vai ficando cada vez mais fácil pra eles a jornada depois, sabe? Tipo, deveria ficar mais difícil, mas na verdade vai ficando mais fácil, porque eles vão resolvendo as coisas super rápido, assim, sabe? Tipo... E até a coisa do mundo inferior, que é especificamente aquela cena do cara das camas, antes deles entrarem no mundo inferior. Sim. Que eu acho extremamente bizarra, que eu acho que deveria ter sido cortada completamente, porque não funcionou na série. Tipo, não ia funcionar adaptar e pegar aquela cena e botar lá. Eles não tinham tempo pra isso, sabe? E eu acho que ele chega lá e só apontar assim, de você é fulano, e eu vou ver se você em 2 minutos, sei lá, sabe? Aquela cena do cara, eu fiquei, pra que isso, então? Pra que botar um monstro se ele vai em 2 minutos? Não agregou em nada, sabe? Tipo, é melhor que corte o negócio do que botar um negócio que não vai agregar em nada. Não tem um problema se você pular um monstro do livro, sabe? Quer dizer, eu não sei os outros fãs, né? Porque eu acho que são uma fã mais tolerante, assim, com as coisas. Mas é as pequenas coisinhas, assim, depois que foram me pegando cada vez mais na série.
eu gosto bastante desse quarto episódio. Eu lembro que o pessoal não gostou tanto dele assim na época, ninguém botou no ranking de favoritos nem nada. Mas como construção, como essência da série, como questão de boa adaptação dos livros, sabe? Eu acho que é o melhor episódio. Pra mim foi o meu favorito ainda, até agora. Ah, entendi. Aninha, aproveitando que você falou desse episódio, eu queria aproveitar e tirar uma dúvida. O Percy, ele só se cura se ele tiver em uma água, tipo, natural, é isso? Tipo um oceano, um rio, é isso? Ou não? Não tem nada a ver. Eu acho que tem que ter e... corrente. Eu acho que tem que ter, tipo, uma água corrente, assim. Se tiver só uma pocinha d'água, eu acho que não, não se cura, não. Eu quis era uma dúvida que tinha, assim, depois desse episódio. Que eles jogam ele numa fonte d'água, né? E ficam tentando, mas não ajuda. Uhum. Isso. Eu nem tinha essa dúvida, eu lembro de ter dito que era mais ou menos isso. Precisava ter uma água mais corrente. Entendi. E eu tô perguntando porque nesse episódio, Percy corre risco de vida porque ele foi envenenado pelo aquele monstro lá gigante. E nunca mais falam sobre isso, entendeu? E ele parece ótimo. Aí, assim, como eles não explicam o que foi exatamente que curou ele, imagino eu que seja ele no final do episódio, né? Quando o pai resgata ele, né? Daquela queda, eu imagino que tenha sido ele ter entrado em contato com o rio. Um rio, né? Aquele rio. Então, foi isso, né? Sim, foi o rio. Ah, entendi. Ah, que bom. Então, uma dúvida a menos aí pra essa série aqui. Porque às vezes eu saio e terminava com algumas dúvidas, mas tudo bem. Bom saber. Assim, Ana, o meu episódio favorito foi o do Cassino Lotus lá, acho que foi o 6. Sério? Uhum. Nossa, foi bem legal. Senti que foi quando a série se esforçou um pouquinho mais pra ser misteriosa. Porque mesmo o Grover já alertando dos perigos de se comer a flor de lótus logo no começo, tipo, logo no começo do episódio, coisa que eu acho que eles poderiam ter mantido em segredo pra deixar o público adivinhando, pra quem não sabe, enfim. Mas mesmo ele falando isso, a gente não sabia exatamente o que tava rolando, justamente porque ninguém tava comendo nada, né? Até no filme eles comeram alguma coisa e você revelar que nessa versão eles borrifam a essência da flor no ar de um jeito que basta você entrar lá pra já começar a ir perdendo a noção de tempo e memória, eu achei genial, assim. Bem mais interessante do que se eles tivessem comido alguma coisa. Primeiro porque os fãs, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, eu acho que os fãs já esperam isso, né? Se eu não me engano, nos livros é algo comestível, né? Que eles ingerem quando entram nesse cassino. Acho que sim, ou não? Não, eles não precisam de comer nada, não. Só de entrar lá, eles já estão sobre o efeito também. Ah, é mesmo? Nossa, porque eu achava que no livro era assim, que eles tinham que comer alguma coisa. Então, eu achei que ia ser muito previsível se eles repetissem a mesma coisa. E segundo, porque desse jeito, eu acho que você deixa a história mais apropriada, né? Tendo 3 crianças como protagonistas. Imagina só, se realmente você tivesse 3 crianças comendo uma flor, um doce, sei lá, e perdendo a noção de tempo, ficando meio grog, ia ser muito pesado se eles fizessem isso, ainda mais pra uma série da Disney, né? Então, adaptando, você consegue deixar a história mais apropriada, mais atualizada. E ainda faz isso com pelo menos pra mim, foi uma reviravolta, porque eu esperava outra coisa. Mas eu tô vendo que pros fãs dos livros, era exatamente isso que devia ser, né? Essa coisa do cassino me fez pensar muito sobre uma coisa, assim, que eu senti muita falta. E foi um dos pontos que eu achei mais negativos e começaram a pesar mais do meio pro final da série, pra mim. Muitas vezes não pareciam que eles eram crianças, sabe? Pra mim não pareciam que eles tinham 12 anos. Eles agiam como pessoas de 12 anos. Pareciam que eles já eram, sei lá, tipo, sabe, tinham um conhecimento muito maior, tinham uma seriedade com as coisas, assim, né? E eu fico, é mesmo? Porque eu com 12 anos era a pessoa mais abestalhada do mundo. E eles também são, sabe? Eles, nos livros, eles também são. O Percy é a pessoa mais abestalhada do mundo. E eu acho que isso combina com o início do Percy, sabe? Tipo, nos primeiros episódios, assim. Tipo, sabe aquela cena do Grover cantando a musiquinha no episódio da Medusa, assim, da amizade, Sim. sabe? Ai, o ranço que eu tive do Grover, desculpa. Nessa cena, fiquei... Ai, Grover, cala a boca aí, por favor, velho. Acho fofo. Porque ele canta, ele faz umas cançõezinhas assim, sabe? Mas, tipo, é umas coisas bestas, assim. Ou aí depois falando do abraço, assim, da Annabeth, sabe? Um negócio assim. Tipo, eu acho que faltou mais momentos em que eles pareciam mesmo crianças, sabe? Tipo, a coisa do cassino nos livros, eles ficam lá, eles nem têm noção do mito, da flor de lótus, não sei o que, assim. Logo quando entram, eles não percebem. Mas o que faz as pessoas ficarem lá no cassino é...
Porque eles ficam se distraindo, é que nem o Grover, assim, que tipo, vem um joguinho, não sei o quê. E eles passam muito tempo se divertindo lá. E eu achei isso a coisa mais apropriada da idade deles possível, sabe? Sim. Tipo, eu sentia falta nisso, comecei a reparar mais nisso nesse episódio. Eu sei que eles têm esse negócio de ter a missão e vou ter que ir atrás e tal, mas toda a hora do cassino é tentador, não precisa ser só pelos borrifadores, assim, sabe? É tentação lá das distrações que passa anos e tal. Isso aí acho que seria até o mais fácil pra trazer pras nossas distrações, assim, do dia a dia e mais pessoas se identificarem também. Porque, todo mundo tem um ponto de distração quando você vê, opa, passaram 4 horas aqui rodando no feed do TikTok, sabe? Exato. Cada um tem essas coisas. E aí termina que só ficou essa coisa assim de, se distraiu com o Grover. Eu senti um pouco falta disso, deles assim, sabe? Eu, particularmente, eu acho que é uma coisa só eu achei ruim. Não gostei tanto de como eles trataram o Grover mais pro final da temporada. Porque eu acho que ele ficou muito só como um third wheel ali do casal, sabe? Com Tipo, certeza, eu não acho que ele fez muito certeza. relevante. Quando você lembra, assim, tipo, no início da temporada também, o que era mais focado no relacionamento dele, da amizade, né, dele com o Percy. Eu acho que depois isso ficou um pouco de lado e focaram muito já nesse princípio de casalzinho do Percy e da Annabeth. O que é legal da gente ver também, porque tem algumas cenas que nunca foram pros filmes e o povo esperava assim ver, tipo aquela da Aqualândia que eu falei assim. Mas eu acho que terminaram esquecendo, ele pareceu meio perdido no trio, sabe? Tipo, no início da série, eu não achava que a Annabeth ficava perdida no trio. Mesmo quando focava mais na amizade dos dois. Mas agora eu achei que ele ficou perdido. E esse capítulo, esse episódio do cassino, pra mim mostrou muito isso. Que ele parecia sentir um outsider ali também, sabe? Que ele fala, meus amigos não entendem a minha missão de ir atrás do pão e não sei o quê. E ele só conversa, tipo, rapidinho com o Percy no estacionamento, quando ele nem lembra das coisas. E o Percy faz uma cara de compreensível assim, e não fala mais sobre isso, sabe? Tipo, o resto da temporada, assim. Aí eu achei meio estranho. E principalmente a situação dele, como ele vai estar, o esquema, assim, na próxima temporada, não sei se vai corrigir muito isso daí, sabe? Eu acho que a gente pode esperar que seja uma das metas pra segunda temporada, que eles tentem trabalhar melhor uma sincronia, né, entre os três, tipo assim, uma harmonia entre os três, e não só entre dois e a terceira pessoa foi fazer outra coisa, alguma quest em algum outro lugar, não, tipo, o trio, sabe, tipo assim, os juntos, eles tendo afinidade juntos. E assim, você falou uma coisa muito interessante, eu já tinha pensado nisso, mas não desse jeito que você falou, que eles não parecem crianças. Eu vi essa série tendo a impressão de que tava muito na cara que os roteiristas eram uns caras de 60 anos escrevendo o que eles acham que crianças dizem hoje em dia, entendeu? Eu não acho que eles foram crianças, eu acho que eles falaram coisas que adultos de 60 anos acham que crianças falam, entendeu? E eu percebi isso mais pelo Percy. Eu acho que às vezes o Percy fala umas coisas, tipo, muito sessão da tarde, tipo assim, sei lá, velho, umas coisas que eu já vi várias vezes nos anos 90, no começo dos anos 2000 e que hoje em dia, eu não sei, eu acho que eles poderiam ter atualizado algumas coisas, não sei, velho, não sei. Mas, enfim, eu quero falar mais disso na parte dos personagens, mas eu também percebi isso, Aninha. Eu também, não foi só você, não. Ah, tá. Eu vi ninguém reclamando do Grover, assim, eu fiquei... Gente, ele merecia mais. Eu acho que ele merecia mais. Exato. E assim, ainda falando sobre esse episódio, tem um detalhe bem pequeno, mas que eu adorei também. Foi você ter uma sala dentro desse cassino só para jogos de realidade virtual. Porque são jogos que já tem essa pegada de se desassociar um pouco da vida real, né? De perder um pouco a noção de tempo com o jogador em uma outra realidade. O que se encaixou perfeitamente com a vibe do Cassino Lotus, né? Que a proposta é justamente essa. Sim. Então, pra mim, esse episódio veio aí com muitos conceitos interessantes. Apesar da gente não ter feito muita coisa com esses conceitos, mas pelo menos entreteve bastante, sabe? Eu acho que ele veio com muitas ideias e eu gostei. Então, pra mim, foi meu episódio preferido. Tu sabe que, no geral, esse é o episódio mais odiado dos fãs? Não sabia, não. Olha aí como eu não tenho nada a ver com os fãs dos livros. Olha como eu não li. Olha como eu não sei nem do que eu tô falando aqui nesse episódio. Aninha, obrigado por ter vindo. Não. Porque se você não tivesse vindo... Joguei esse plot twist aqui e corri. Ainda bem que você veio, porque uma pessoa nessa conversa tem que estar falando alguma coisa inteligente e certa, entendeu? Não, mas assim... Não, nada a ver, tipo, cada um tem sua percepção, assim, né?
Não, mas é porque o povo achou que não tem muito sentido. Porque essa parte no cassino, nos livros, é algo super rápido, assim. Menos de 10 páginas, passou e pronto. Tanto que o cassino é mais pra setar que existe ele para um personagem do futuro queridíssimo meu, que vai aparecer e é importante o cassino, assim, pra história dele, sabe? Aí já meio que seta, assim, mas é coisa do livro 3, sabe? Daqui quando renovarem de novo a série, aí a gente volta pra eu ficar babando esse personagem, porque eu adoro ele. E aí decidiram, na série, né, deixar, tipo, um episódio todo só pra ele. E todo o negócio do sátiro, né, não tem, assim... Aí muita gente ficou achando que foi uma grande perda de tempo, que não serviu pra nada, que não sei o que, não sei o que. Tipo, eu entendo, assim, visto que tem várias coisas que ficaram tão corridas depois e antes e tal. Parece que perdeu um pouco tempo demais ali no cassino. Não é meu episódio favorito, mas já tem umas coisas ali... Tipo, já começou a meio que desandar mais pras coisas. Eu prestar mais atenção nas coisas que eu não gosto tanto, assim, na série. E acho que poderiam melhorar, sabe? Mas, tipo, acho que odiar mesmo, eu só detestei o episódio do Hades. Desculpa, gente. Aí muita gente gosta dele, mas... Nossa, não. Achei péssimo o episódio no geral. Entendi. Então a gente vai conhecer um personagem que tem a ver com esse cassino. Então a gente vai voltar eventualmente pra esse cassino ou não? Ele passou uma parte da vida no cassino. Entendi. Aí depois, mas quando a gente conhece ele já tá fora do cassino. Entendi. Ah, interessante. Tô curioso. Mas, Ana, eu também queria saber, indo agora pros personagens, que se você teve algum favorito, seja porque, sei lá, te surpreendeu de alguma forma, ou porque foi exatamente aquilo que você queria que fosse, não sei, diz aí pra nós. Eu acho que eu tinha falado assim, já que eles agora adicionaram mais cenas com a mãe dele me surpreendeu bastante. Eu ter gostado tanto dela e eles terem construído, assim, esse relacionamento de uma forma tão legal, sabe? Tanto que, no episódio que eu tinha falado, que eu detestei o episódio do Hades, ela é a única coisa boa do episódio, que eu achei assim, é a única coisa que eu gostei mais. Mas também, tipo, pô, o episódio sobre o mundo, a melhor coisa é a mãe dele, pô, sabe? Tipo, o flashback da mãe dele. Exatamente. Aí é lasca, né? Eu acho lasca. E tanto que demora desde do início, então dizendo, não, mas quando a gente chegar no Hades, no submundo, não sei o quê. Aí a melhor coisa do episódio do submundo é o flashback, que não é lá. Quando não estamos eu achei no submundo. decepcionante isso. Nossa. Mas assim, a mãe dele foi uma grata surpresa. Eu adorei terem focado mais nela. É uma relação muito fundamental, assim, pra gente entender o Percy, porque ele é desse jeito, sabe? Porque ele é tão diferente das pessoas, porque ele ainda acredita nas pessoas, sabe? E sempre acredita nos outros. Acho bem legal. Sabe, um personagem que no início da temporada eu não tinha gostado tanto, assim, do ator, não achei que ia dar muita coisa, mas que eu gostei muito no último episódio, foi o personagem do Luke. Eu gostei bastante como eles fizeram as cenas do... Adicionaram, assim, no final... Porque eu senti que faltou um pouco mais a relação dele com o Percy no início da série, sabe? Então, tipo, no livro a gente já tem mais tempo dele lá no acampamento, né? Antes de correr, assim, pra vai-se embora, vai pro submundo, vai atrás da mãe. Tem mais tempo, Sim. assim. E ele cria mesmo uma relação de admirar o Luke como irmão mais velho, sabe? Eles têm as aulas de esgrima, sabe? Ele admira muito o Luke, ele gosta muito dele, olha muito pra ele, assim. E aí, a traição é pior, né? No final, depois tem toda essa carga. Sim. E como não teve tempo da gente ver o Luke, assim, antes também, essa relação deles, eu gostei que trouxeram os flashbacks e eu acho que eles conseguiram passar ainda essa vibe de... que treinava ele, que era um guia, de certa forma, pro Percy. E eu gostei muito de como... A cena dele revelando que ele era o ladrão de raios, assim, né? E eu gostei bastante do ator ali também. O jeito como fizeram a cena com os fogos. Achei que ficou bem legal também. Que eu tinha falado também. Eu gostei da adição de ter a Annabeth também naquela cena. Tipo, eles não aprofundaram antes, mas estavam tentando fazer o que podia, sabe? Nessa cena do Luke se revelando como ladrão de raios. E eu acho que eles fizeram ela ser muito legal, sabe? Porque ele não luta mesmo com o Percy nos livros, se não me engano. Ele revela e tal, ele joga um monstro lá no Percy tal, pra meio que mobilizar e ele vaza. Eu gostei que eles tiveram ainda a lutinha, assim, né? E teve toda a traição emocional. Você vê, assim, já na atuação dele, que a dor, assim, dele ter visto a Annabeth vendo toda essa cena e a mágoa dela e tal, eu acho que ele me impressionou, assim, eu não dava nada pra ele, já tava pronto pra dizer, não gostei dele como Luke, não sei o quê. Aí quando chegou no último episódio,
Ele vai ser um bom Luke. Já tô vendo, ele vai ser um bom Luke. Nunca julguei, nota 10. Muito né? bom. E eu adoro o Luke como personagem, sabe? Eu adoro o Luke como personagem. Ele só vai ser... Nos livros, ele só é, assim, mais desenvolvido mesmo no último livro, o Último Olimpiano. É mesmo? E eles já trouxeram coisas do Último Olimpiano pra essa primeira temporada. Então, já pra desenvolver um pouco mais ele logo desde o início, sabe? Uhum. Então, eu achei interessante, assim, como eles estão fazendo essa Sim. construçãozinha dele. Eu tô curioso agora, porque no filme, eu acho, ele morre, né? Tipo, ele morre e é isso, acabou. Tipo, vilão morto. Não, o filme tipo, é ridículo. Não dá, Zero é aprofundamento. Mas saber que ele volta, e realmente ele não morreu nessa temporada, já dá espaço pra ele voltar. E talvez ele volte até antes, né? Tipo assim, a gente precisar esperar uma quarta, quinta temporada, né? Talvez eles até consigam enfiar ele aí em algum momento de alguma futura jornada deles. Porque talvez esperar 4 ou 5 temporadas pra um personagem da primeira voltar, talvez o público nem lembre mais. Não, os fãs com certeza vão lembrar. Uhum. Mas assim, eu acho que é muito tempo, sabe? Sem o ator. Uhum. Não, ele aparece nos outros livros. Ele sempre é tipo... o vilãozinho principal, só que tá sendo comandado por Entendi. Cronos, né? Mas ele só vai, tipo... É que a gente só vê meio esse lado agora dele, Luke, vilão. E algumas recaídas dele... Porque os motivos que levaram ele a ir pro lado mal não são errados, não são ruins, sabe? Tipo, ele não tá errado. Mas é só o jeito como ele tá querendo fazer as coisas que é errado. Mas aí depois, quando chega no Último Olimpiano, no quinto livro, é que a gente vai ver mais sobre o passado dele, entender ele como pessoa e não só como rival, vilão. É um dos personagens mais interessantes da série, é bem legal. Ah, massa. Olha, te contar que não teve nenhum personagem que eu amei de paixão, nem nada parecido. Na verdade, às vezes eu tinha ranço de todo mundo. mas assim, pelo fato de que entre uma série que tem 3 protagonistas, você ter gostado mais da mãe do protagonista e do cara que fica do mal, eu acho que isso diz muito sobre o trio, entendeu? Então, assim, bora falar um pouco sobre isso. Eu adoro o ator que faz o Percy. Ele tinha feito aquele filme da Netflix com o Ryan Reynolds. Eu não sei se você viu. Projeto Adam. O Projeto Adam, isso. Lá eu achei ele fantástico. Mas aqui eu achei ele meio... Assim, eu sei que você falou que a personalidade do Percy já é essa, né? De ser herói mesmo, de se sacrificar pelos amigos, né, e tudo mais. Isso vai ser uma coisa que eu vou ter que aprender com o futuro. Mas eu achei um pouquinho sem personalidade, sabe? Tipo assim, terminei sem saber muito o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu sei o que ele tem que fazer, mas conhecer mesmo, eu não sei. É o tipo de personagem que foi escrito mais pra gente simpatizar pelo que ele tá passando do que realmente conhecer a pessoa que ele é, sabe? Pelo menos agora. Mas como essa ainda é a primeira temporada, isso pode mudar, né? Já o Grover, eu achei meio descartável, assim, com todo respeito. Deus me perdoe, mas assim... mas assim, foi alguém que tava ali mais pela amizade e aconselhamento do que realmente ser um membro essencial da equipe. Eu não achei um personagem muito memorável. Então, assim, teve isso também. E a Annabeth, quando foi introduzida, eu senti que eles quiseram hypar muito ela para o público, né? Mas ela é uma guerreira incrível que fez isso e aquilo. Ela é a melhor que nós temos aqui, não sei o quê. E a série termina, a menina não tem uma cena de luta, pô. E um combate massa pra mostrar que ela faz jus a essa reputação toda dela. Inclusive, eu até fiquei um pouco animado quando ela se sacrificou pra enfrentar aquele bicho lá, aquele monstro. Eu não sei o nome de nada, tá? Bicho. A Quimera. Isso. Tipo, eu fiquei, caramba, vai ser agora. Aí o Percy interviu, aí ele perdeu, aí beleza. Mas terminou a série e eu não vi, tipo, um momento só dela. Eu esperava um pouco isso. Mas, assim, se eu tivesse que escolher eu escolheria ela, a Annabeth. Achei bem interessante seu desenvolvimento em relação à amizade com o Percy e também o que ele representa, né? Uma coisa que eu não tinha pensado antes, mas a série me fez pensar. Essa ideia de um caminho para se viver que não seja baseado em conquista, poder e vitória, como é o caso de todos os deuses, né? No caso dos pais deles. Semideus também. Isso. E a gente vê bem isso no episódio aquele do... Como é o nome? É Aqua o quê que você disse? Aqualand, isso. Aquele episódio estranhíssimo que ele senta numa cadeira dourada e que ele meio que vira ouro, né? Porque sim... Aí ela faz todo aquele discurso dele representar uma realidade alternativa, né? Uma terceira opção a tudo isso que talvez
interesse a ela, né? Uma alternativa que não envolva isso que eu falei, né? É poder, conquista, aquilo que os deuses sempre fazem. E ela admitir que isso que ele representa, esse caminho que ele quer seguir, talvez interesse a ela, eu achei legal. E era uma coisa que eu não tinha pensado antes. Então foi bacana, foi um amadurecimento que foi legal de ver, sabe? Então, se eu tivesse que escolher alguém, eu escolheria ela. É que eu acho que uma coisa assim também... Coitado, assim, vai parecer que ele é horrível, mas assim... Eu acho que deixarem o Percy tão esperto meio que diminuir um pouco o personagem dela, sabe? Porque ele também é dessas pessoas que... Nossa, juntou aqui muito rápido, 1 mais 1, e sabe? Tipo... Parece que quando vai chegando mais no final da temporada, mais ele vai fazendo associações na velocidade da luz. E a gente não vai esperando as coisas. E ele vai contando tudo pra gente, já que vai acontecendo isso aqui, a gente fica... Menino gênio, né? O menino realmente estudou muito na escola, a mãe dele ensinou bem. Tipo, ele não é assim, sabe? Ele não é assim. Ele é uma pessoa desligada. Tipo, a Annabeth, eu não vejo muito ela como uma guerreira, sabe? Ela é mais aquela coisa assim da ganhar a guerra pela estratégia, sabe? Ela é mais estrategista, Sim, ela é mais de... Ela é inteligente do grupo, ela é que precisa de um plano, ele pergunta a ela, sabe? Tipo, ela faz os planos e executa bem, assim, as coisas. Mas, tipo, ela que é a pessoa que chega nas conclusões, assim, também, sabe? Eu acho que, sei lá, se perdeu um pouco isso também ao longo do final, à medida que eles todos chegavam numa conclusão super rápida, assim, e... Ah, mas Cronos que tá por trás disso tudo, e ela nem tava lá também, sabe? Tipo, ela nem tava lá pra fazer 1 mais 1, nem nada. Ficou super por estranho, fora, assim. Né? Eu achei meio estranho ela não tá lá no final. Eu acho que ficou faltando alguma coisa, quando estavam só eles dois também. Eu gostei da coisa dela ter ficado pra trás por causa do arrependimento com o pai, porque é o mínimo, né, que deu, assim, de entender a relação dela com o pai. Mas eles também não deram nada a entender. Ao mesmo tempo que essa cena não tem no livro, tá? Dela ficar pra trás e tal. Eu acho que eles tentaram fazer isso pra já acertar um pouco essa coisa dela ir pra casa no último episódio. Mas ficou estranho, porque ficou mais óbvio que era por causa do pai. Quem já assistiu a série, tipo, já sabe que é por causa disso, sabe? Quem já leu os livros. Sei lá, eu achei que ficou meio estranho só ele e o Grover no final. Não sei se foi só uma impressão de... Pô, eles eram um trio o tempo todo, aí quando chega no final... No final da missão, sabe? Não tá todo mundo junto. Não sei se é só visualmente, mas ficou estranho, assim, o sentimento pra mim. Talvez seja aquela coisa, Ana, que você falou sobre o roteiro ter um pouco de dificuldade de criar uma ligação, um vínculo genuíno entre os três simultaneamente, entendeu? Talvez eles tenham achado mais fácil deixar um fora da jogada, ou então um faz uma coisa e os outros dois vão pra quest principal, entendeu? E realmente a gente tem visto isso ao longo da série. Bora ver se na próxima temporada a gente consegue ter um momento mais time, né? Tipo, mais os três juntos, né? Enfim. Bom, pessoal, essa primeira temporada, pra quem ainda não viu, tem um total de 8 episódios na faixa dos seus 30, 40 minutos aí. E hoje mesmo, no dia que essa gravação tá rolando, foi oficialmente renovada pra uma segunda temporada. Yay! Estou feliz. Feliz. Tem que ter esperança, né? Exatamente, esperança que vai ser só daqui pra melhor, né? Com certeza, a esperança dos fãs é essa. E assim, não sei como se saiu de visualizações, mas se for renovada, é um bom sinal, né? É sinal de que o pessoal tá engajando, tá assistindo, tá comentando, né? Aí eu queria saber, Ana, o que você acha que a gente pode esperar pro futuro, assim, pelo menos que você já sabe que vai rolar. Os personagens que a gente já conhece, por exemplo, eles vão mudar muito, eles vão amadurecer, teremos, sei lá, grandes batalhas, alguém morre. O que você pode adiantar de... Não pode dar spoiler, mas alguém morre. Exatamente. Sem spoiler, mas assim, eles terminam juntos no final? Brincadeira. O que você pode adiantar pra gente de teaser sem muitos spoilers aí? O que eu posso adiantar? Então. A gente já sabe que o próximo livro é o Mar de Monstros, né? Então a nossa próxima aventura vai ser envolvendo aí o mundo mais aquático. Teremos altos efeitos especiais, acredito eu, envolvendo o mundo embaixo d'água. Embaixo d'água também não, calma. Porque eles vão pro Triângulo das Bermudas, aí eles vão pros navios e tal, sabe? Eles usam muito navios. Pra quem gosta, tem gente que gosta muito, né, dessa coisa mais náutica, assim. Eu descobri que tem todo um nicho de fantasia do mar, assim, que o pessoal gosta muito. mas vai ter... Cara, eu acho que se na Espanha eu posso prometer que vai ter mais modernizações legais dos mitos. Não sei, eu tava tentando lembrar agora de alguns mitos, assim.
Porque eu acho que não era exatamente o foco dos episódios, sabe? Mas como, sei lá, a Medusa era a mulher das estátuas, ou, sabe, algumas coisas assim. Eu acho que ele vai introduzindo coisas mais legais, assim, e vai expandindo cada vez mais o universo, sabe? E, assim, os personagens vão amadurecendo também, vai ficando mais forte ainda, né, a relação entre eles. Algumas coisas vão ficando mais complexas também, né? Que nem eu tinha falado, o Luke vai amadurecendo mais lá pro último livro. Essa relação, assim, dele como vilão também. O que mais eu posso prometer sem spoilers? Pronto, eu queria saber, se você pudesse chutar, você acha que a segunda temporada, ela vai focar em expandir ainda mais o que a gente já conhece, tipo, novos personagens e tudo mais? Ou você acha que eles vão focar em aprofundar o que a gente já conhece? Porque eles já introduziram. Assim, eles vão ter novos personagens, mas eu acho que não tanto quanto o terceiro livro, por exemplo, sabe? Tipo, o terceiro livro é pessoalmente um favorito meu, um grande favorito. Tem personagens, assim, que a gente fica esperando uma dinâmica mais parecida, assim. Eu acho que é um livro mais emocionante também. Foi a primeira vez que eu chorei na série. Vamos ter momentos mais emocionantes, assim. Não sei se é somente da segunda temporada, sabe? Eu acho que a segunda ainda tem uma vibe mais aventura. E depois as coisas vão ficando um pouco mais sérias, assim, sabe? Mas acho que vai ter novos personagens, mas acho que ainda tá muito focar nos que a gente já sabe, por enquanto. Sim. Você gosta mais da narrativa do Mar de Monstros ou do Ladrão de Raios? Eu gosto mais do Ladrão de Raios. Eu não sei se é porque é uma pega emocional por ter sido o primeiro, sabe? Nessa jornada toda, com o Percy Jackson. Mas eu gosto muito da dinâmica do trio junto. E nos próximos livros não necessariamente vai ter isso também. Só vou dizer isso. Só vou dizer isso também. Eita, todo mundo morre. Vocês ouviram, viu, pessoal? Todo mundo morre na segunda temporada. Não, brincadeira. Mas eu tô realmente curioso pra saber o que vai rolar. Vou tentar não lembrar de nada dos filmes. Eu lembro que até o segundo filme, tipo assim, eu que era um adolescente na época, fiquei, não sei se eu gostei muito disso, não. Mas o primeiro eu passo um panozinho, sabe? Mas o segundo eu fico, nossa, beleza, mas tudo bem. O primeiro eu acho que dá pra gostar ainda. Quem nunca viu, quem nunca leu, sabe? Eu acho que dá pra gostar. O segundo é uma bomba. Nossa, mas é uma bomba tão grande. É outro nível, assim, do negócio, sabe? Porque eu acho que eles perceberam que não ia dar pra adaptar os 5 livros. Eles tentaram jogar umas coisas mais pra frente lá no segundo filme. E aí tentaram cortar logo o negócio aí. Tipo, ficou uma bagunça sem tamanho aquele filme. Ele é péssimo. Horrível. Meu Deus. Então eu tô realmente curioso pra ver, tipo, eles fazendo jus nessa segunda temporada, né? Eles mantendo o autor T. Rick, né? T. Rick. Eles mantendo o T. Rick no poder ali, eu vou confiar que vai ser uma boa adaptação. Ainda mais sabendo que conseguiu agradar os fãs, assim, não em maioria, mas num geral considerável, né? O que é sempre bom, né? Então, assim, beleza. Mas, Aninha, no final das contas, Percy Jackson e os Olimpianos é uma série que você indicaria? Quem exatamente você acha que iria curtir? De público-alvo mesmo? Você acha que essa série foi feita pra todo mundo? Tipo, todo mundo é bem-vindo pra assistir, vai adorar? Ou realmente tem alguns grupos que vão curtir mais do que outros, assim, pra quem ainda não conferiu? Olha, não é uma série que eu indicaria absolutamente pra todo mundo. Porque eu acho que ela... Hoje em dia, os adultos que ela pega ainda são muito os que cresceram com Percy e estão assistindo ela pela nostalgia, sabe? Eu ainda acho que ela parece ter uma vibe mais, tipo, claramente infanto-juvenil. E os adultos que assistem são porque, caramba, tem saudade dessa fase, assim. Tanto que, posso fazer um comentário paralelo aqui do negócio. Enquanto eu tava vendo a série, eu tava muito na dúvida, assim, porque eu tava com muita nostalgia. Eu tava na dúvida se eu relia O Ladrão de Raios ou se eu pegava o novo livro do Percy pra ler. Porque depois de vários anos, o T. Rick, ele lançou... Acho que foi em 2022, no final de 2022, ou 2023 ainda, que ele lançou mais um livro do Percy. Porque depois do Percy Jackson e os Olimpianos, ele passa por uma outra saga, não sei o que, né? Tem um bocado de aventuras e tal. Aí depois ele voltou pra história mais contida. E vai contar... meio que ele, a Annabeth e o Grover de novo, sabe? Porque nas outras histórias tem outros personagens e tal. E meio que voltou um pouco mais pra aquela vibe do início da jornada deles, assim. Entendi. E eu já tinha ouvido falar que, se você quiser, você pode só ir do último Olimpiano pra esse livro. Aí foi o que eu fiz. Aí eu ignorei todas as existências dos outros livros que ele já escreveu
e fui direto pra esse livro. E foi tão gostoso, foi tão gostoso. Eu não esperava muita coisa desse livro, mas foi tão... Praticamente ele reconhecendo que agora quem tá pegando esse livro pra ler são as pessoas que já cresceram com Percy, que agora são adultas também, sabe? Eu achei tão inteligente legal. Também ele ter lançado isso agora mais perto da série e ver que muita gente ia querer voltar pra esse universo também. Com esse olhar de nostalgia, massa. Sabe? E ele fala sobre isso de nostalgia também. Sim. E a gente vê o Percy aprendendo a crescer, a ter que crescer também, que nem a gente. Então, assim, eu acho que esse novo livro talvez agradasse mais, teria uma vibe mais de atingir um público mais adulto, assim, também. Que eu nem falei o nome do livro, né? Mas é o Cálice dos Deuses. Esqueci de falar esse detalhe. É o Cálice dos Deuses. O Percy ainda é jovem, assim, ele tem uns 18 anos, mas ele já tá nessa fase, assim, de transição pra fase adulta, sabe? Eu acho que ele poderia atingir um público um pouco mais adulto, mas, assim, ainda nostálgico, sabe? Agora, a série eu ainda acho que ela é bem... Eu indicaria pra gente que já curte um estilo mais jovem, assim. Mas, tipo, bem mais jovem mesmo, sabe? Porque tem uns jovens de... coisa mais YA, mais jovem adulto, assim, mas ainda tem, sei lá, cenas de sexo, umas coisas assim mais pesadas ainda, sabe? Sim. E, tipo, parece mais bestinha, assim. E a graça dele é meio isso também, sabe? Entendi. Então você indicaria mais público mais jovem, assim, um público que condiz mais com a idade dos protagonistas nessa temporada. Eu acho que sim. Eu acho que sim ainda. Tipo, eu acho que se um adulto, sei lá, que é acostumado a assistir Game of Thrones, as coisas da HBO, for assistir Percy Jackson, não vai se impressionar com nada, sabe? Mas, Ana, a minha surpresa maior de tudo isso que você falou é que esse homem ainda não acabou a saga do Percy Jackson. Faz 20 anos que ele começou. Menina, mais mina de ouro. Meu Deus do céu. Quando você falou, eu comecei a ler um novo livro com o Grover, Annabeth e Percy, eu fiquei, meu Deus, não é um livro de 2005, é de 2023, 2022, meu Deus do céu, esse homem aí. É porque ele criou um universo e ele não para de escrever nesse universo, sabe? Tipo, tem vários livros que ele lançou depois que não são com Percy, mas o Percy aparece pra dar um oi, sabe? Tá, entendi. Mas, tipo assim, tem os que, se passam no acampamento meio sangue, mas o Percy não tá lá. Entendi. Sabe? Tem outros nessa pegada. Mas, tipo, o Percy, a Annabeth, o Grover, só os três nesse estilo, o trio vivendo aventuras e tal. Depois do Percy Jackson e os Olimpianos, né? Essa primeira saga. Eu acho que é só essa outra que ele tá escrevendo agora ainda também. E aí vai ser uma trilogia, no caso, né? Dá pra lançar o segundo livro. Entendi. E vou ler. Quando ele lançar, estarei lá eu lendo. Com certeza. Claro. E se duvidar quando lançar a segunda temporada, eu vou reler esses livros também. Eita, como é fã. Meu Deus. De novo. É muito bom, é muito bom. Hoje em dia, nostalgia é o tema de tudo, né? Tipo assim, Hollywood, muitos livros e tudo mais, trazer coisas que marcaram as pessoas no passado. E eu fico muito feliz em escutar você dizendo que anos depois que houveram livros com o trio juntos em uma aventura, ele ainda assim consegue trazer essa magia, essa essência de volta, trazendo de novo os personagens e fazendo bem feito, né? Sem parecer barato, sem parecer que ele perdeu o jeito, né? De como escrever os personagens. Então isso é uma coisa muito boa e eu espero que um dia isso seja refletido em alguma série aí que ele possa adaptar desse livro no futuro, um futuro bem distante aí, enfim. Mas eu gosto. E isso é a maior prova de que ele sabe o que tá fazendo, né? E que ele é a pessoa certa pra estar no comando aí desse projeto maravilhoso que é essa série. Eu só acho também, só fazer um comentário. Talvez o último aqui mesmo. Já tá ficando longo, desculpa. Não, eu me empolgo com essa da Percy Jackson. Mas assim, eu gosto que o T-Rick tá na frente das coisas, mas quando tem um autotom envolvido assim, eu fico só com medo do preciosismo que ele tem com algumas coisas, sabe? Tipo, porque eu fico pensando, aquele negócio que eu disse de... aquela cena dos colchões talvez pudesse ter sido cortada. Mas será que ele deixaria que tivesse sido cortada? Sabe? Aquele às vezes apego, eu só né? fico... assim, tipo, quer ver todo tintim por tintim ali, não sei o quê. Tipo, eu acho que ele tá bom lá pra realmente não desengrigolar, assim, completamente. Tem o filme, sabe? Mas tem que ver também, porque ele é um escritor. Ele também não é roteirista, né? Ele tá, tipo, acreditado assim como um dos roteiristas também e tal. Mas qual é o peso, assim, também, que ele volta nessa sala de roteiro, sabe? Sim, exatamente. Então ainda tem isso, né? Bom, assim, no meu caso, no geral, não é uma série de todo mal. Foi legal acompanhar. E assim, seria uma série que eu ia ver de qualquer jeito, né? Mas pra mim a impressão é que essa série foi feita pra dois grupos de pessoas.
o público infanto-juvenil, que a Aninha falou agora, né? Nessa zona infância, adolescência. E outro grupo seria os fãs dos livros. Eu terminei a temporada achando que quem não pertence a esses grupos não necessariamente vai ter a melhor experiência. O que não deveria ser o caso, né? Percy Jackson tem potencial para apelar para públicos muito, muito maiores que esses, além desses, né, no caso. Por exemplo, não sei dizer se foi feita para convidar novas pessoas que nunca ouviram falar no Percy, sabe? Eu não acho realmente que eles se esforçam muito para ir além desses dois grupos, pelo menos falando aqui dessa primeira temporada, né? Até porque no futuro, como a gente tem falado, tudo pode mudar. Mas até no jeito como eles abordam a mitologia grega, sabe? Os deuses gregos. Porque quem lê os livros já conhece os deuses principais, os mais mencionados e tudo mais. Mas aqui eu não sabia de nada. Inclusive, eu aproveito até esse momento para fazer um leve desabafo, porque às vezes eu tinha que voltar a alguma cena ou então pesquisar no Google quem era quem, porque nem sempre eles davam algum contexto. Mas assim, em minha defesa, tinham uns nomes muito parecidos, mano. Você não tem noção como Hades e Ares me deixavam confuso, sério. Se eu tivesse a árvore genealógica toda dos deuses do Olimpo, ia facilitar muito a minha vida. Quem traiu quem se odeia, quem tem nome parecido, mas na verdade são pessoas diferentes, né? E assim, e são perrengues que quem já é fã não deve passar tanto, acredito eu. Então, por todos esses motivos que eu não sei se é uma série pra mim, mas reconheço que tem seus fãs, foi bem recebida por bastante gente. Agora é só esperar, né? Novas temporadas, novas aventuras e ver se a Disney realmente tá de olho nos feedbacks do público, né? Se realmente haverão mudanças dessa temporada pra próxima, pra ver se entrega aí uma história ainda melhor no futuro, né? Se Deus quiser. Mas tu acha, assim, que se não tivesse que assistir de todo jeito por causa do Sessão, enfim, tu estaria animada pra segunda temporada? O que o feeling, assim, quando acabou? Qual foi? Ana, é porque assim, eu tô numa fase da minha vida que eu tô meio desanimado com filmes e séries. Assim, antes eu ficava animado muito fácil pra muita coisa. Hoje em dia... Hoje em dia, eu conto nos dedos de uma mão quantos filmes e séries que eu tô, caramba, chega logo, entendeu? Eu acho que, mano, nem Deadpool 3 eu tô tão animado. Hoje saiu o trailer de Um Lugar Silencioso, dia 1, com a Lupita. Esse sim eu tô animado. Mas, assim... Percy Jackson não é uma dessas séries, não. De eu ficar, caramba, não vejo a hora de chegar a nova temporada. Provavelmente eu vou assistir pra cobrir de novo e talvez até te chamar mais uma vez pra gente falar sobre. Provavelmente, mas assim, não é uma série que eu aguardo ansiosamente pra que chegue logo, enfim. Como eu falei, eu não acho que eu sou o público, tipo, alvo, assim, não, sabe? Mas se não tivesse Sessão, tu nem assistiria, então? Eu acho que eu iria conferir pelo nome, tipo assim, Percy Jackson, tá. O mesmo Percy que eu vi na infância, dos filmes e tudo mais. Então, se os fãs estão gostando da série e acharam os filmes ruins, e eu gostei dos filmes, então talvez a série seja ainda melhor e tudo mais. Porque eu fui dando o benefício da dúvida, sabe? Pelo trailer mesmo, assistindo o trailer dessa série, eu já achei que ia ser uma vibe um pouco mais infantil. E assim, eu não sei dizer até que ponto isso é um problema e até que ponto sou só eu que tô mais velho e não faço mais parte desse grupo mais jovem, entendeu? Que alguns anos atrás poderia apreciar mais esse tipo de conteúdo. Eu não sei dizer. O que importa é que essa série encontrou seus fãs e são suficientes pra renovarem a série, né? Pra série ser renovada, como a gente viu aqui, o que é ótimo. Eu acho que eu vou assistir sim, mano. Tipo assim, eu acho que depende de muita coisa. Fala essas coisas, mas quando sair a temporada eu vou maratonar tudo, entendeu? Tipo, ou então assistir toda semana, enfim. Pela nossa conversa, eu acho que você gostou mais do que eu. E eu fico feliz, assim. Porque é mais importante que você goste mais do que eu. Porque você tem expectativas, né? Marcou muito sua infância e tudo mais. Então, é importante que você tenha gostado. Mas pra mim, eu levo mais como uma coisa mais... Tá, beleza, eu não faço muita questão, sabe? Mas agora eu queria saber de vocês, ouvintes. Vocês são fãs dos livros, que nem a Aninha? Acham que foi fiel o suficiente? Faltou alguma coisa pra vocês ou não? Foi tudo perfeito? Agora, uma pergunta boa que eu realmente quero saber de vocês. Se outros serviços como
Netflix, Amazon tivessem feito essa série, vocês acham que teria sido melhor? Vocês acham que elas seriam mais ousadas, mais dramáticas, que a Disney foi ou não? Eu realmente quero saber, porque às vezes eu assisti e fiquei me perguntando assim, caramba, acho que se a Netflix tivesse feito, talvez seria um pouquinho mais dramática, ou tivesse um pouquinho mais de sangue, ou talvez apelaria um pouquinho mais para um público um pouquinho mais velho, mas não sei, né? A gente nunca vai saber. Mas é um questionamento que eu tive enquanto eu assistia. Então, assim, comentem lá no Instagram, @sessãoas6, bora trocar uma ideia por lá. Temos também a caixa de comentários do YouTube, para quem estiver escutando por lá, mandem suas impressões, que eu sempre vejo tudo. E assim vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer muito a Aninha por ter topado voltar ao Sessão às 6. E se quiser divulgar, né, aproveitar essa oportunidade e divulgar suas redes aí pro pessoal, a hora é essa. Mas já adianto que tô muito feliz com o seu retorno e já tá mais do que convidada para a segunda temporada, viu? Quando vier aí. Segunda. Primeiramente, queria agradecer ao Lucas por ter me chamado, tá? Porque eu não sei se ele já tinha conversado sobre Percy Jackson, se ele sabia que eu já tinha lido os livros, eu não sei, porque eu acho que eu não manifesto muito esse meu lado fã de Percy, assim. Mas é realmente um dos livros que mais me marcaram, assim, sabe? Tipo, eu posso talvez reler daqui a alguns anos e não achar, assim... Se eu pegasse pela primeira vez hoje, eu não sei se eu gostaria. Mas é um livro que foi fundamental da minha jornada do amor com a leitura, assim, também, sabe? Foi os primeiros livros que eu tive realmente uma paixão, assim. Sempre vai ser algo super especial pra mim, sabe? Um lugar super de conforto, assim. E eu vou estar animada pra ver, mesmo que seja uma bomba, assim, na próxima temporada. Vou estar lá animada e vou estar, terceira temporada, vamos aí, por favor. Com certeza, imagina. Vou estar lá torcendo, sabe? Mas obrigada de novo por ter me chamado. Eu adoro falar sobre Percy e adorei ter encontrado o Lucas de novo, Sim. mesmo que virtualmente aqui. Mas eu adorei, tava com saudade também de participar, de gravar aqui de novo, sabe? Que bom. Foi muito legal, vale mesmo. Vocês podem me encontrar no Instagram, _Aninha Guimarães. Mas eu não sou muito de postar não, tá? Eu sou bem low profile. Eu posto um pouco mais no Twitter, que meu @ é marvelousmsana. De vez em quando eu assisto, eu leio alguma coisa mais que me toca, ou é pra reclamar, aí eu comento lá no Twitter. Eu sou um pouco mais ativa lá. Sim. Mas é isso, no geral. Maravilha, maravilha. Agradeço também a quem escutou até aqui. Por favor, manda esse episódio pros seus amigos que curtem Percy Jackson, que também querem trocar uma ideia, que ajuda demais o podcast a alcançar mais pessoas, beleza? Daqui a 15 dias continuamos nossa programação da Maratona do Oscar, com mais 2 filmes aí pra batermos papo. O último episódio já falamos de Maestro e Anatomia de uma Queda. É esse o nome, né? É isso. Isso. Então, aos que ainda não ouviram, recomendo. Vamos ficando por aqui. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.